Fala galera, Dalton Dal Ponte aqui, mais um tutorial maneiro e muito fácil utilizando um plugin grátis da Video Copilot chamado Saber. A gente vai fazer uma composição estilo neon aí, que é bem utilizada, tem vários exemplos aí passando na tela. E é o seguinte, hein, fica até o final que eu vou disponibilizar para você um outro plugin grátis, que é muito maneiro, velho, que dá para fazer uma integração aí com textos, com qualquer arte que você vai fazer. E ele integra com o seu background, então fica uma composição muito legal. E aí eu vou mostrar para vocês que plugin é esse no final do vídeo. Então bora pro After pra gente já começar a fazer a nossa composição, bora. Bom, temos uma composiçãozinha simples aqui, vamos lá, criar um sólido. Vou colocar um sólido quase preto, talvez um azulzão bem escuro aqui, beleza? Ok, vamos criar também agora um outro sólido que a gente vai chamar de Saber. Bom, então o Saber, vamos aqui no nosso navegador, google.com, se liga, ó, vamos em Light Saber, download. Então, já vai estar o primeiro link aqui, vamos lá na Video Copilot, só baixar, tá bom? E colocar lá na sua pasta, e aí você já vai ter ele aqui. Então, no nosso layer aqui, vamos colocar a Video Copilot Saber. E aí, basicamente, ele cria um desse aqui, certo? Praticamente, a gente já vai usar dessa forma mesmo, mas o que acontece? A gente vai colocar ele na horizontal. Bom, então, pensando nas dimensões da nossa composição, a gente vai fazer algumas continhas aqui, meio de cabeça mesmo, né? Pensando que é uma composição em 1920 por 1080, a gente pode pensar que o nosso start aqui, a gente vai colocar em, talvez, vamos pôr 0, vamos pôr 400. Então ele vai começar em 400, é muito, vamos colocar em 500, para dar pra gente pôr os outros. Então, 500 a gente subtrai 500 lá do final. Então, se for 1920 menos 500, 1420. Então, a gente vai estar no posicionamento certo. E aí, no posicionamento vertical, a gente pode pôr... Então, o 0 começa lá em cima. A gente pode pôr aqui 300 e 300 também. Então, a gente vai ter isso, pelo menos, ajustadinho aí na tela. Como a gente vai duplicar e vai colocar uma multiplicação de edge, a gente pode pôr bem no meio. Então a gente pode pôr 500 e 500. Seria mais ou menos o meio aí, né? 540 na verdade. Que aí daria 1080. Então tá bem no meio, só que tá na horizontal. Eu vou colocar um pouquinho mais aqui, ó. 1500. 600, 1320. Isso para ficar um pouquinho menor. Então tá aí o nosso Saber. Vamos colocar ele em Edge, tá? Tá vendo que ele já adicionou no nosso azul ali. Vamos fazer uma animaçãozinha básica aqui, ó. Nós vamos dizer aqui, no Glow Intensity, a gente vai começar com 5, certo? E aí a gente aperta U pra gente ver o keyframe. Quando der 10 frames, a gente vai pôr, talvez, 40. Tá bom, 40. E aí é o seguinte, a gente vai colocar um F9 aqui pra suavizar. Vamos apertar no reloginho com o Alt para a gente colocar uma expressão. Nós vamos colocar a expressão loop out. Tá? Acho que eu já fiz um tutorial aí sobre essa expressão. E aí a gente vai colocar ping pong. Deu Enter, olha o que vai acontecer. Vai ficar piscando. Ele vai ficar fazendo um loop entre esses dois keyframes aqui. Certo? Uma outra coisa que a gente vai colocar junto é um flicker para ele ficar tremendo. Então a gente vai colocar talvez aqui 60% de intensidade e 80% de velocidade. Então lá, além dele fazer essa piscada do loop, ele vai ficar meio que piscando ali. Ok, maneiro. Vamos duplicar uma vez o nosso Saber. Aliás, vamos colocar na posição dele aqui e a gente vai descer ele talvez para 340. Subiu, né, na verdade. Então é 800. Isso. Beleza, estava num posicionamento legal. A gente duplica, a gente põe 500, tá vendo? Para ele ficar mais para cima. E a gente põe mais um com 200. Então vai ser 300 de diferença entre cada um, correto? Ok.
Aí o que a gente pode fazer agora é trocar as cores, ó. Então vamos colocar um verdinho bonitinho aqui. Não, vamos colocar um rosinha. Rosinha. O segundo pode ser um laranja. Isso, legal. Então ficou um laranja, um rosa e um azul. Maneiro, já temos o nosso efeito aí mais ou menos, né? Agora a gente vai atrasar eles, ó. Vamos contar aqui, ó, 10 frames talvez. E aí a gente vai colocar isso para trás. Só para dar uma aleatoriedade, tá vendo? Então a gente põe cada um em um posicionamento aí, ó. Esse aqui a gente pode até pôr mais, talvez. Para eles ficarem bem aleatórios, olha lá que maneiro. Certo? Aí a gente coloca, aumenta aqui para cobrir a comp toda. E tá excelente. Então eu vou transformar eles em 3D primeiro, tá? Porque eu vou fazer, porque a gente vai fazer ele meio na perspectiva, igual tá o nosso vídeo lá. Agora a gente pode pré-compor esses 3 lightsabers, tá? Então a gente pode chamar de saber triplo. Maneiro demais. Vamos colocar rasterizado aqui e vamos colocar em 3D, certo? E aí a gente tem o nosso efeito, continua igualzinho. A gente vai agora fazer ele meio em 3D. Então a gente habilita o For Views aqui. Vamos duplicar esse layer. Vamos colocar ele em 45 graus. Então você vai ver aqui no posicionamento pela Top View, 45 graus, beleza? Aí, ó, a gente vai trazer ele um pouco para frente e vai trazer ele para o lado. Pra gente meio que colocar ele olhando aqui, ó. Se a gente conseguir encaixar ele legal aqui, mais ou menos no meio, você vai perceber que se você colocar ele no meio, ele vai bater legal ali onde está os nossos do fundo, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Vamos duplicar mais uma vez e vamos colocar a rotação em menos 45, certo? E aí a gente vai fazer como se fosse um A ali, ó. Se eu chegar ali, ó, pertinho ali, fazendo como se fosse um A, a gente vai ter o nosso espaço, o nosso cenáriozinho maneiro ali, entendeu? É para isso que a gente faz. Bom, aí pra gente fazer um negócio mais aleatório ainda, agora eles ficaram piscando todos iguais. Também é legal assim, igual, né? Não é ruim não. Mas a gente pode fazer... A gente pode atrasar ele um pouquinho aqui, ó, um deles. Fazer a mesma coisa que a gente fez nos primeiros, a gente vai fazer nesses agora. E aí a gente pode diminuir a nossa comp lá fora. Então agora vai ficar mais aleatório, ó, as piscadas, ó que legal. Então fica bem maneiro. Se eu voltar aqui, ó, um view só, tá? A gente vê que a gente já vai ter um resultado legal com relação aos nossos neonzinho ali. Eles ficam bem aleatórios, piscando, e fica muito maneiro. Vamos criar agora um texto. Vou colocar Neon Time, certo? Pode ser a Montserrat mesmo. Vamos pôr automático aqui, talvez. Automático é muito grande, né? Muito espaçado. Então temos aqui o nosso Neon Time, vamos colocar no meio. Então ficou bonitão. Agora eu vou mostrar pra vocês um plugin maneiríssimo, cara, que é grátis, que eu vi um tutorial dele, que ele se chama Light Wrap. O que acontece? Ele faz uma composição entre o que está acontecendo no seu fundo e o seu foreground, né? Que é o que você quer compor, que você quer dar um blend ali para ficar mais real. Então, olha só a diferença, ó. Se a gente olhar aqui, tá legal e tal, mas o nosso texto não conversa com as luzes. É uma diferença bem dura aqui, né? Uma coisa não conversa com a outra, tá? E aí o que acontece? Com esse plugin, a gente vai ter como se as luzes atravessassem aqui, fica muito maneiro. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, vamos colocar o nosso texto quase branco, mas ele vai ser um pouquinho cinza, tá? E aí a gente vai voltar então aqui no navegador, vamos lá no Google, e a gente vai pesquisar aqui, ó, create
light wrap. E aí depois que a gente pesquisar, a gente vai nesse news aqui, ó, nesse light wrap aqui, ó. Certo? E aí nesse site Production Crate é só você registrar, né? Você vai fazer um registro grátis e você pode baixar aqui, ó. Ou você vier direto nessa página, você baixa, mas aí aqui, ó, ele vai perguntar para você fazer um negócio anual, né? Mas aí você não faz não, você volta aqui, ó, no login e você faz um login com o Google aqui que ele funciona, tá? Eu fiz isso e deu certo, aí eu não precisei pagar nem nada, ok? Aí é só baixar e pôr lá na pasta de plugins também. Então, olha só, a gente tem aqui o nosso Neon Time, né? Só que a gente vai precisar pré-compor o nosso fundo inteiro, entendeu? Porque você vai depois selecionar um layer para ele interagir com a nossa camada. Então eu vou aqui, vou colocar Neon Comp final, certo? Então eu vou ter um layer só aqui, com o meu neon, com as minhas coisas acontecendo, correto? Sem crise até agora. Olha só que maneiro, a gente vai pegar esse layer do nosso texto e a gente vai pré-compor, porque lembra que eu sempre falo pra gente chamar o layer de footage, porque se a gente mexer no layer lá dentro, a gente não precisa ficar mexendo nos plugins. Então eu vou colocar esse layer lá em uma camada nova, certo? E aí na minha composição footage eu vou colocar o meu plugin, ó, Production Crate Light Wrap. Ele é muito simples, cara, é muito legal, é muito simples. Então aqui, ó, no background layer é o layer que a gente vai selecionar para interagir. Se a gente vir aqui pro Neon Comp final, você já vai ver que aconteceu alguma coisinha ali, ó. Tem um negócio acontecendo. E aí você tem o blur da parte do fundo, ó. Você pode pôr um pouquinho, pode pôr bastante. Eu vou mostrar para vocês com talvez só 5 aqui. E aí uma coisa que a gente vai fazer, como o nosso layer é quase branco, para ele interagir maneiro mesmo, a gente vai ter que aumentar bastante a exposição. Então aqui no Exposure a gente vai aumentar bastantão até 5, que é o máximo. E se a gente vir aqui agora e a gente aumentar para 10, olha que interessante. E a gente pode aumentar ou diminuir, ó. Se eu aumentar bastante, ó, olha que interessante. Ele parece que ele começa a interagir, entendeu? Começando a interagir, a gente pode aumentar um pouco o blur. Se a gente aumentar para 200, a gente já vai ver que o negócio já está interagindo. Olha que maneiro. A camada está interagindo ali. Uma coisa que a gente pode fazer para interagir mais é o quê? Ou a gente aumenta o nosso layer para ele chegar a pegar aqui nos de cima, ou a gente diminui a distância entre eles, ó. O que a gente pode fazer aqui, ó, é entrar lá no nosso Saber triplo, né, que é a base de tudo. A gente vai na posição aqui, e ao invés de 800 aqui, a gente põe 70 não, né? 700, e aqui a gente põe 300. 300. E aí eles vão ficar mais próximos. Se a gente voltar lá, olha que interessante. Ele já está interagindo bem mais. Se a gente diminuir talvez um pouco aqui, ó. Ó, tá vendo que ele pega o tanto que você quiser, né, ó. Então a gente diminuiu ali para 100 mais ou menos. Você já vai ver que já vai interagir bem legal, ó. Olha lá que interessante. Já a composição já fica muito mais maneira, né? E aí uma coisa que a gente pode fazer agora, ó. Tô colocando para rasterizar o nosso footage também. E lá dentro eu vou colocar ele em 3D, tá? Então eu vou voltar aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu layer um pouco mais para frente, né? Eu vou descolar ele um pouco do fundo. Talvez aqui menos 800. E vou diminuir ele para talvez 60, 70. E para dar um movimento maneiro, como tá tudo em 3D, se eu colocar uma câmera, vou colocar uma câmera normal, 28mm, e aí eu vou animar essa câmera. Olha que interessante. Vamos lá, eu coloquei a câmera, ele deu bastante zoom, porque a minha câmera é de 28mm. E aí se eu tirar aqui, ó, se eu vier no meu... Vou pôr uns keyframes aqui no ponto de interesse e no position. Vou voltar o meu zoom, ó.
Olha que interessante que vai ficar. Tá vendo? E aí eu posso vir aqui, colocar um zoomzinho bem básico aqui, ó. Tá? E a minha composição ela vai interagir muito legal. Ela vai ficar... Com esse plugin aqui, fica bem maneiro, porque parece que entra dentro do ambiente aqui, né? Fica a luz aqui refletindo, a luz ali. Então fica bem interessante esse plugin. Olha lá, então a gente já tem um zoomzinho aí legal. Tá descolado do fundo, tá vendo que o texto tá vindo um pouco antes do que o nosso fundo. Então fica bem maneiro essa nossa composiçãozinha aí. E aí você pode usar para fazer de várias formas, né? Se você quiser vir aqui no nosso... que eu tenho uns outros exemplos lá, né? Se a gente vier aqui no nosso Saber e a gente, por exemplo, colocar um elipse aqui, ó. Então eu vou pegar esse primeiro aqui. Se eu vier aqui e colocar um elipse, olha que interessante, ó. Coloquei um elipse, certo? Eu venho em Customize Core e ao invés de Saber eu ponho um Light Masks. Olha só o que já aconteceu. Eu já tenho uma outra parada. E se eu vier aqui, imagina, deletei esse, vou duplicar 2 vezes e vou mudar o posicionamento igual a gente tinha feito. Então a gente vai mudar o posicionamento desse para 500, pode ser, talvez 700, 300, aí aqui 500 e o outro 700, vamos pôr um pouco mais, 800 e aqui 200, certo? A gente já tem uma outra parada aí, ó. E aí a gente vem, faz a mudança de cor, dessa vez vamos pôr um azul em um, e vamos pôr talvez um amarelo no outro, isso. Então tá lá, se a gente voltar lá na comp final, ó, já é outro resultado completamente diferente, certo? Então a gente já tem uma outra vibe aí de neon, né? E aí a gente trabalha no nosso displacement aqui para ele, enquanto um tiver aceso, o outro vai estar apagado, enfim. E aí a gente trabalha nisso aí. Ficou interessante esse aqui também, hein? Ficou doidão. Olha lá, ficou psicodélico. Então é isso. Aí, um outro segredo muito legal que é o seguinte. Por que a gente fez essa comp footage? Eu vou lá na minha composição, que é a que eu usei aqui. Se eu for em footage aqui, ó, eu já coloquei um bonequinho aqui. Peguei na internet aí um bonequinho e só troquei no lugar do meu texto. E olha o que acontece. O bonequinho já tá lá interagindo maneiro, com um pouquinho da luz entrando nele ali, entendeu? A diferença sem o efeito, ó, fica bem toscão, meio descolado, né? Aqui já entra mais na imagem e tal, ó. Entendeu? Então fica bem mais legal. Então mais esse tutorial maneiro com 2 plugins grátis, uma técnica aí legal para você usar com esse plugin da Production Crate, que é grátis, então vai lá, faz o cadastro, vou deixar os links aí na descrição, então me conta o que você achou, e se tiver alguma dúvida, coloca aí no comentário também. Então se você gostou, dá um likezinho e segue o canal para ficar por dentro das novidades, que toda semana tem vídeo novo, beleza? Um abraço, até a próxima, valeu!